Sejam muito bem-vindos ao podcast O Começo. Eu me chamo Lucas Matoso, estou aqui no estúdio Vida Moderna, onde a gente faz o nosso podcast aqui. E trazendo para você o conceito disso tudo, normalmente as pessoas de sucesso, a gente costuma olhar a foto, né? É sempre um frame ali do que está acontecendo, do pódio, né, da linha de chegada, mas aqui a gente está preocupado com o filme. E principalmente o começo do filme dessas pessoas. Porque o começo é o que vai mais te ajudar a tomar melhores decisões para que você tenha o resultado no futuro. Ao meu lado aqui, o co-host do podcast, tem meu grande amigo e companheiro, Rômulo Alves. Boa. Galera, hoje a gente trouxe uma convidada que é muito especial pra gente. A gente quis trazer ela para vocês entenderem um pouco mais de uma história que eu acho que no final do dia todo mundo tem uma história muito única, mas a história dela é uma história de peso, uma história que vai ter muita evolução, muitas mudanças, e ela vai explicar um pouco das mudanças pra gente, mudanças que aconteceram lá atrás, mudanças que estão acontecendo nesse exato momento. Eu acho que vocês vão curtir bastante esse episódio, que vai ter muito conteúdo para vocês pegarem de insight. Só para vocês entenderem um pouco do currículo, ela já foi gerente de RH na Fox Sports. Ela já foi CPO da Hash, que era uma empresa financeira, uma grande startup, e diretora de pessoas e agora de eventos no G4 Educação. Enfim, uma das empresas mais inovadoras aí do Brasil. Com vocês, Marcela Zaiden. Seja bem-vinda. Gente. Muito obrigado. Eu fiquei brincando com eles, tá, gente? Quando eu tava chegando, eles estavam treinando, e eu falando assim, cara, quanta mentira, cara. Que coisa. E aí, agora eu ouvindo o Matoso falar, é literalmente, quem vê close não vê corre. Exatamente. Esse é o disclaimer no podcast de vocês. Resumiu tudo. Pronto, acho que essa vai ser a frase do podcast. Pronto, agora essa é a frase do podcast oficial. Quem vê close não vê corre. Porque não é sobre foto ou filme, é sobre, cara, tudo que você fez pra poder chegar até aqui, né? Eu acho que, primeiro, que é um baita desafio. Então, obrigada pelo convite, obrigada por estar sentada aqui. Vocês são dois caras que eu admiro bastante. Assim, eu tive a oportunidade e o prazer de trabalhar com os dois. Prazer foi nosso. Mais especialmente com o Rômulo, que fez parte aí do nosso time de pessoas, fez parte de uma transição super bacana. Acho que você também vai ter que contar um pouco da sua história, que a tua história vai misturar com a minha aqui em algum momento. Aí, então, ó, legal. já tem co-host, vai sair de co-host para co-convidado. Bom que eu tô bem servido de histórias aqui. Ah, tá ótimo, Matoso. Então tá tudo bem. Muito bom. E acho que o mais legal é poder se desafiar e, sem dúvida, aceitar o convite de vocês. Para mim foi um desafio. Normalmente eu sento no podcast para contar de técnico, de pessoas, e aí quando falar, vai ter que compartilhar o começo da tua carreira, contar da tua história, eu falei, puta merda. O que eu vou falar? Tem tanta coisa pra gente contar, tem tanta coisa pra gente compartilhar. E eu acho que a gente acaba esquecendo, né? Assim, você acaba sempre olhando pra frente e esquece muitas vezes do pra trás. E eu acho que o desafio diário é como que você olha pro pra trás, mas mais do que olhar, você aprende com pra trás. A gente muitas vezes esquece dos nossos aprendizados e só lembra quando a gente está tomando na cara de novo. Quando a gente está ali no meio da lavadora de roupa, ali no meio daquele caos, você diz assim, meu Deus, mas eu deveria ter aprendido sobre isso, eu já passei por... O que deu na minha cabeça para, de novo, estar vivenciando essa dor, estar vivenciando essa dificuldade, esse desafio, sendo que eu já deveria ter aprendizado o suficiente. Então, acho que além de um prazer, é um desafio. Legal. E é bom você trazer isso porque o podcast ele nasceu com esse objetivo. Ele nasceu com o objetivo de não só fazer as pessoas refletirem sobre a própria história, mas a gente conseguir trazer reflexões de pessoas que já alcançaram grandes cargos, que já alcançaram, enfim, grandes níveis na carreira, para que elas possam ouvir a história dessas pessoas e, primeiro, desmistificar o Instagram, né? A gente fala muito de tirar o filtro do Instagram, no qual parece que tudo é muito bonito, tudo é muito fácil, a pessoa chegou ali anteontem, quando na verdade são 20, 30 anos de história construindo, tomando na cabeça e tentando fazer sempre o melhor. Então, para você já começar aí mostrando para a galera, conta pra gente aí uma breve história do teu currículo, o que você já fez. Eu sei que você passou ali pela Fox num momento difícil também, enfim, dá esse resumo pra gente. Boa, vamos lá. Vocês já começaram apertando aí o cinto de segurança. Acho que, para eu começar a minha história, eu sou psicóloga, então sou formada em psicologia na Bahia, graças a Deus eu sou baiana. Então, vivi no Rio, vivi em São Paulo, mas meu coração, ele é baiano, graças a Deus. Então, fiz psicologia em Salvador, saí de Feira, eu sou de Feira de Santana, interior da Bahia, saí de Feira, fui para Salvador, passei na faculdade com 16 anos. Então, com 16 para 17, meu primeiro dia de aula foi dia 1º de agosto. Eu faço aniversário 31 de julho. Então, eu tinha acabado de fazer 17 anos. Era a zoeira da sala. Era, tipo, vai passar filme. Ah, mas pode para menor de 18. A Marcela pode assistir esse filme. Eu era o chaveirinho da turma, literalmente. Entrei na faculdade de psicologia, uma das faculdades, na época, uma das mais concorridas, que ela era a 7ª melhor do Brasil em psicologia, era privada.
E acho que o mais legal é assim, passei na faculdade e falei, tá, e aí, o que eu vou fazer aqui? Saí do interior, onde eu morava com a minha mãe, e fui morar sozinha pela primeira vez. Então, me vi aos 17 anos, morando sozinha, com dinheiro para a faculdade, e minha mãe foi muito clara comigo. Tipo, filha, você tem o primeiro semestre de faculdade, eu tenho dinheiro para te pagar. O resto, você vai ter que se virar e vai descobrir como. Pois bem, fiz faculdade, fiz psicologia, ali dos 17 aos 21, me formo com 22 anos. Ao me formar, eu descubro ali no penúltimo semestre que eu estava grávida do Pedro, e tudo muda de novo. E aí começa uma nova página na minha vida. Com 21 anos, eu descubro a gravidez, sou mãe aos 22. Nessa transição, o meu ex-marido, do meu primeiro casamento, ele passa para aeronáutica. E é concurso, eu tinha que ficar 4 meses em BH, fazendo toda a parte de preparação da aeronáutica. Eu falei, cara, vamos junto, vamos nessa, estamos na merda, vamos junto. E aí eu fui, meu filho, o meu mais velho, ele é mineiro. Então, nasce em BH. Com um mês, ele vem para o Rio de Janeiro, porque é onde ele vai, de fato, começar ali a vida dele na aeronáutica. Eu chego no Rio de Janeiro, 22 anos, uma história de faculdade muito focada em estudo, em teoria. Eu passei os meus 5 anos de faculdade sendo bolsista de FAPESB, PIBIC. Eu só publicava artigo e, para ganhar dinheiro, eu trabalhava em loja de shopping. X. Então, assim, nunca pensei em nada diferente disso. Eu estava certa que eu me formaria e que eu iria estudar psicologia jurídica fora do Brasil, porque meu sonho era ser psicóloga forense. No Brasil, psicologia forense, mesmo hoje, ainda é muito incipiente. O máximo que você tem ali é dentro da Polícia Federal. E eu sabia disso. Eu falei, cara, Polícia Federal, concurso público no Brasil, deve ser carta marcada, eu vou levar ali bons anos estudando e não vou chegar a lugar nenhum. Eu preciso ganhar dinheiro. Paro, olho aquele cenário. Tinha passado para fazer a pós-graduação na UERJ, de Psicologia Jurídica, tinha me estudado, passado. No dia de eu me matricular, eu falei, cara, não vou, não quero. Vou pegar uma coisa que dá dinheiro. Olhei para o cenário e falei, o que dá dinheiro rápido? Recrutamento e seleção. Todo mundo precisa de recrutamento e seleção. Eu sou psicóloga, tinha feito um processo de recrutamento e seleção dentro do Ministério Público. Falei, beleza, vou tentar isso. Fiz um curso na FGV, e aí acho que, até pegando esse gancho, né, sempre pensei em como abrir portas. E para mim era, não conheço ninguém, não vou conseguir um emprego assim do nada, não tenho experiência nisso, vou fazer um curso que eu vou me conectar com pessoas, porque eu falo pouco, percebam. E aí fui fazer o curso, saí do curso com 2 entrevistas já marcadas. Era um curso de 1 semana, fiquei brother da turma inteira, saí de lá já com 2 entrevistas marcadas, na semana seguinte já estava trabalhando. E aí é o meu primeiro cargo, que era quase que um estágio, porque era o valor de bolsa de estágio, mas com um cara de 100% efetivo. Então, eu trabalhava 8, 10 horas por dia com remuneração de bolsa de estágio. Passei ali 6 meses atuando. Eu entrei, para vocês terem ideia, eu tinha 22 anos na época, eu entrei para fazer auxílio em outplacement, que é, tipo, pegava os executivos, aqueles executivos caríssimos que queriam migrar de posição, e eu passava meu dia procurando vaga para oferecer para esse cara. Ó, essa vaga aqui pode fazer sentido para você, não faz? Se prepara, como que eu conecto? Tentava em contato com a empresa, falava, cara, tem um executivo aqui para te apresentar. Fiquei 3 meses nisso, falei, cara, estou vendo aqui o coleguinha do lado fazer, de fato, entrevista e recrutamento e seleção, e recrutamento dava mais dinheiro porque tinha a variável. Sempre gostei de dinheiro, nunca tive vergonha disso. Falei, cara, vou migrar para lá. E aí comecei a estudar mais. 3 meses depois, eu já estava fazendo a parte de recrutamento e seleção. Então, comecei em outplacement, fui para recrutamento e seleção. Olhei para aquilo e falava, recrutamento e seleção é uma foto. Eu pego a foto do candidato, entrego a foto do candidato. Quanto mais bonita for aquela foto, melhor vai ser, vão comprar aquela foto. Eu não quero só a foto. Eu quero poder acompanhar o filme dele. E aí foi quando eu falei, não quero estar dentro de consultoria. Quero estar dentro de empresa. Porque eu vou fazer o recrutamento e seleção e eu vou ver se eu estou acertando, se eu estou errando, se as pessoas estão ficando, o que faz com que as pessoas fiquem. Eu comecei a entender que não dava só para ser recrutamento e seleção. E aí, meu primeiro cargo é empresa. Eu vou para a Profarma em 2011. Então, já foi em maio de 2011. Estava com 23 anos. Começo como analista de RH Júnior. Fico quase 3 anos na Profarma. Saio de lá como analista de RH, como business partner. Então, na Profarma mesmo, eu saio de analista de RH Júnior para business partner. E de lá vou para a ThyssenKrupp ali já com os meus 25 anos. 25 foi, acho mais ou menos isso. Fui para a Thyssen ser analista de RH pleno na época. E na Thyssen era um mundo muito diferente. Então, eu comecei a entender o que era ser uma
business partner num mundo completamente processual. Num mundo, uma empresa gigante. 5 mil funcionários. Era tipo porradaria. Eu acordava todo dia às 5h30 da manhã, pegava um ônibus até o Meia, saía do ônibus, pegava o ônibus da empresa, que atravessava a Avenida Brasil. Então, eu morava em Engenho de Dentro, ia até o Meia, saía do Meia, ia até Santa Cruz, que é o final do Rio de Janeiro, era quase divisa, já saindo do Rio. E era todo dia isso. Então, eu acordava às 5h30, voltava para casa tipo, quase 8 da noite, porque eu pegava a Avenida Brasil de volta. Foram quase 3 anos de Thyssen, sendo que nesse meio do caminho, quando eu tinha 9 meses de Thyssen, eu resolvi arriscar ir para a Globo. A Globo me fez uma proposta para ser especialista e eu fui trabalhar na Globo como especialista de RH. Então, imagina que eu era analista pleno, a Globo me faz uma proposta para ser especialista, ganhando quase 2 vezes o que eu ganhava na Thyssen. E eu fui. E páginas dos próximos capítulos, me arrependi e volto para Thyssen. Depois eu conto essa parte da história. Volto para Thyssen, fico ali quase 3 anos no total, saio da Thyssen e vou para a Cosan. Na Cosan, eu já chego ali com meus 27, 28, mais ou menos, para o meu primeiro cargo de gestão. É onde eu viro coordenadora de RH. Então, vou para a Cosan e era coordenadora da planta da Cosan de óleo e gás, lubrificantes, dentro da Ilha do Governador. Cuidava ali eu tinha, na época, 300 próprios e 700 terceiros. E um primeiro cargo de gestão, não fazia a menor ideia de como ser líder, de como ter time, e fui aprendendo na raça, na coragem e na confiança. Fiquei mais 2 anos e meio na Cosan, engravido do Bernardo. Nessa que eu engravido do Bernardo, quando eu estou saindo de licença maternidade, a minha diretora da época foi mandada embora. E eu falei, cara... E ela foi mandada embora de uma forma que foi bem conturbada, a gente não sabia o porquê. Tinha uma parte que dizia, não faz sentido para a cultura. Naquela época eu já entendia que, se ela não faz sentido para a cultura, eu que sou o braço direito dela aqui no Rio de Janeiro também não vou fazer, porque a gente está muito próximo. Aí comecei a olhar e disse assim, alguma coisa que está estranha. E aí ela foi mandada embora um dia antes do Bernardo nascer. Eu já, eu parei de trabalhar na quarta, o Bernardo nasce na sexta, na quinta ela é mandada embora. Ela me liga e fala, Má, calma, quero que você fique tranquila. Fui mandada embora, mas tá tudo bem. Conversei muito sobre... Ela é uma parceirona de vida. Ela conversei muito sobre você vai ficar. Eu quero que você fique tranquila. Só que, óbvio, gente, gato escaldado tem medo de água fria. Na mesma hora, eu falei, não vou voltar. Mas não vou voltar mesmo. E comecei a procurar emprego. Dito certo, com 1 mês de Bernardo nascendo, já tinha nascido, tinha 1 mês, eu já comecei a fazer entrevista. Passo para ser gerente de RH na Fox Sports. Vou para Fox Sports. Ali eu já devia ter os meus 29, quando eu sento num cargo de gerente de RH. Com 29 anos, sentei no cargo de gerente, para mim foi incrível, só para vocês terem ideia, eu voltei da licença maternidade com 3 meses do Bernardo. Bernardo, pititico, todo mundo, meu Deus, como assim? Como que você vai deixar seu filho com 3 meses? Você podia ter 6 meses. Eu falei, não, cara, minha carreira é minha prioridade, eu vou voltar. E voltei. Tive muito suporte do meu ex-marido, do pai, da minha mãe, dos pais dele. Volto e começo. Quando eu tô com 3 meses de Fox Sports, anuncia que a Fox Sports tinha sido comprada pela Disney. Eu falei, mano, não é possível isso, cara. Eu tava tão certo que ia dar tudo certo agora. Tava tudo tão bem. E aí eu começo a passar pelo processo de compra da Fox Sports pela Disney. Foi um processo desgastante, assim, foda mesmo, não tem outra palavra, porque a gente sabia que no final do dia ninguém ia ficar. A gente sabia que não era algo que a cultura da Disney cabia à cultura da Fox Sports. Ali foi, acho que talvez, a minha primeira grande aula de cultura. De porrada, assim, de olhar e dizer assim, isso aqui não casa, isso aqui não faz sentido, isso aqui não vai vingar. Só que eu era a única que reportava, eu, em teoria, deveria reportar para a Disney, porque eu era RH, então RH era algo diferente, era como se fosse matricial. Eu e um amigo meu de compliance eram os únicos que reportavam para a Disney. Tanto que a gente sofreu muito bullying, porque o nosso e-mail foi o primeiro a migrar de Fox Sports para a Disney. Tipo, você não tem que estar aqui não, tal. Só que foi muito aprendizado, porque a gente passou muito tempo ali como curve-out, não sei quanto vocês já já ouviram falar. Um processo de curve-out é quando você é separado, te tiram ali de... você
eu estava dentro da Fox Sports, mas eu não podia reportar nem para a Fox Sports, nem para a Disney. E a Fox Sports, ela estava apartada. Ela virou algo único que reportava para um banco externo. A gente reportava para o Pines Bank, então tinha a figura do Ben Pine, que era o dono do banco, e tudo era reportado para ele. A gente não podia se comunicar com nada da Disney. Tinha uma separação ali muito clara de o que era Disney, o que era Fox Sports. Então, você fica quase que numa bolha, esperando ser vendido. Cara. E aí você fica sem saber o que vai acontecer de você, porque entraram com um processo no CAD dizendo, ó, é monopólio. Fox Sports, Disney, que é ESPN e Sport TV. São 3 grandes. Se a ESPN compra a Fox Sports, viram 2 grandes. Acabou. É monopólio. Trava tudo. Ficou ali quase 8, 9 meses com tudo travado, que a gente não podia fazer nada. Eu não sabia para quem reportar. Um caos. De novo, aprendizado pra caramba. Olho para aquele cenário e falo, cara, não quero mandar meus amigos todos embora. Naquela época eu já tinha ganhado grandes amigos na Fox Sports, tanto que hoje é uma das minhas melhores amigas, que é a Paula, veio da Fox Sports. Falei, não quero passar por isso não, vou procurar outra empresa. E aí na época me aparece a Hash, uma startup com 30 e poucas pessoas, começando. Eu falei, putz, cara, pode ser legal. Eu acho que eu já passei por siderúrgica, já passei por televisão, já passei por distribuidora, já passei por óleo e gás, já passei por tanta coisa, mas nunca passei por uma startup. Vou embarcar nessa. Embarco, estou com tudo pronto para migrar para São Paulo, para mudar para São Paulo, aluguei apartamento, pandemia. Migro para o 100% home office. Nossa. E aí nessa são 2 anos de 100% home office, vi a Hash chegar a 200 funcionários e a gente vai à falência. Por N motivo, por N fatores, de novo, aprendizado pra cacete. Principal aprendizado, não fuja das coisas. Eu fugi na Fox Sports porque eu não queria demitir os meus amigos. Na Hash, vou lá, além de demitir meu time inteiro, me autodemito no final do rolê. Então, assim, não fuja, tem karmas na vida que é melhor você cumprir logo, enfrenta logo, tá tudo certo, tá tudo bem. Saio da Fox Sports, saio da Hash, foi a primeira vez na minha vida, em mais de 15 anos de carreira, que eu fui desligada, né? Eu nunca tinha sido demitida na vida. Nunca. Absolutamente nunca. E eu olho para aquele cenário e falo, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Pensava, posso empreender, o que eu quero, para onde eu vou, mas tem uma coisa chamada sobrevivência e eu preciso de grana. Começa a fazer processo. Por coincidência, o Nardon investia na Hash. E aí, ele recebe uma indicação no meu currículo através do Gabriel Brena Rosa, da Ingresse. E fala, cara, dá uma olhada nesse currículo. Eu, ao mesmo tempo, por coincidência, vi uma vaga de Chief of Staff no G4 e me candidato para essa vaga e falo com o Lucas Riedo direto. Falei, Lucas, poxa, vi essa vaga aqui, tenho interesse, tal. Ele me manda seu celular. Falei, nossa, que rápido, né? Ele me manda, eu mando meu celular para ele, no mesmo dia a gente começa a conversar. E, né, ele falou, não, mas não é para uma vaga de Chief of Staff que eu quero, não. Eu tô com uma vaga de RH. Falei, cara... tudo certo, que eu ia sair de RH, não aguento mais RH, eu não quero mais. Mas tá bom, vamos de novo. E vou, e aceito e passo por 7 entrevistas diferentes, 7 momentos diferentes dentro do G4 até encontrar a vaga e passar na vaga. Então, foi literalmente um processo seletivo. E cá estou eu com 1 ano e 8 meses de G4, passando pela diretoria de pessoas. Então, entrei como diretora de pessoas, me tornei sócia do G4, me tornei sócia do G4 aos meus 34 anos. E agora, aos 35, em novembro do ano passado, migro para eventos. Então, por um tempo, passei ali como eventos e pessoas. E em fevereiro, eu migro 100% para eventos. Cá estou eu. Essa é um breve resumo, gente. Era para ser breve, juro. Ô, Mar, já vou emendar uma pergunta aqui para você. Eu sei que tem uma figura muito importante nessa tua jornada, que tu foi citando ali aos poucos, que é a tua mãe. E eu queria entender o comecinho da tua jornada lá na Bahia e como que foi essa tua base familiar e qual foi esse suporte que ela te deu aí. Cara, minha mãe, ela é basicamente a condição existencial para eu ser quem eu sou em vários sentidos. Não só profissional, mas quase que de vida mesmo. Assim. Se não fosse minha mãe, eu não existiria enquanto pessoa. Porque a minha mãe me adota aos 9 meses, então a decisão dela de se tornar mãe faz com que eu tenha a capacidade de ter vida. E ela batalha muito ao longo da vida para me dar essa possibilidade de ser alguém. E eu lembro da minha mãe, desde pequena, assim, minha mãe e meu pai, né? Minha mãe falar para mim assim, vai varrer lá a varanda, tal. E meu pai falar assim, não, a minha filha vai estudar. Eu quero que ela seja alguém na vida. Eu não quero que ela seja dona de casa.
deixa isso aí. Meu pai pegava a vassoura, ele ia varrer para não me deixar perder tempo com a vassoura e sim com o estudo para eu ser alguém na vida. E a minha mãe, quando eu decido fazer psicologia, primeiro que minha mãe me sacaneou bastante até eu conseguir aceitar, ela conseguir aceitar que eu fizesse psicologia. Eu queria fazer primeiro artes cênicas. Ela falou, óbvio, né? Adoro uma peça, adoro um palco, adoro um teatro. Porque queria fazer arte cênica. Eu falei, mãe, você é artista. Ela, filha, você é pobre, de família pobre. Pobre não tem capacidade de ser artista. Vai tomar vergonha na cara e vai estudar. Eu falei, tá bom, mãe, então não posso ser artista, né? Não posso. Então tá bom, mãe. Então já sei, vou fazer direito. Ela, filha, do jeito que você vai se apaixonar por um bandido, porta de cadeia. Não vai dar certo. Pode chamar ela. Ela vai assim, não quero isso. Não vai dar certo, cara. Esquece. Inventa outra coisa, filha. Você vai ficar lá na porta de cadeia, só salvando a pobre das pessoas, do jeito que... Não. Volta. Inventa outra coisa. Eu falei, porra, mãe, de novo, cara. Tá bom. Aí eu começo a ler Sidney Sheldon. Ela me deu o Sidney Sheldon pra ler. Adoro ler. O Outro Lado da Face. Nossa, isso é muito bom. Muito. E aí, no livro, ele conta muito sobre bipolaridade, sobre múltipla personalidade, crime. E eu falei, caraca, que negócio bacana de estudar, né? Já sei, minha mãe não quer deixar eu fazer direito, eu vou fazer psicologia. E começo a trabalhar com psicologia jurídica, vou do mesmo jeito, vou dar aqui meu pulo do gato aqui para conseguir o que eu queria. E aí comecei a fazer, falei, mãe, psicologia, ela queria mesmo que você fizesse história. Queria mesmo que você fosse professora, tava tudo certo aqui ó, na UFES, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana. Tava tudo certo, filha, você passa ali, ó, fácil. Falei, pô, mãe, deixa eu fazer psicologia. Ela, tá bom, desisto, já é a terceira que você tenta. E fui. E ali, eu começo a fazer psicologia. Lembro que no meio da psicologia, eu falei pra ela, mãe, vou largar tudo, vou fazer direito. Ela falou, nem ferrando. Você começou a fazer essa porra, agora você vai terminar. Você não vai largar isso no meio. E ela me segura. E acho que o ponto crucial da mudança profissional e a importância da minha mãe é quando eu engravido do Pedro. E eu lembro de eu ligar para ela, eu lembro aonde eu estava, com quem eu estava, como eu estava. Eu lembro de eu pegar o celular e falar para ela, mãe, amanhã eu vou fazer um exame. Eu queria muito que você... Ela morava em Feira e eu morava em Salvador. Amanhã eu vou fazer um exame, eu queria muito que você me acompanhasse. Ela, hã? Falei, mãe, é um exame que eu queria muito que você fosse comigo. Ela, filha, você é a pessoa mais independente que eu conheço. Em 4 anos de Salvador, você nunca me pediu nada, a não ser que viesse fazer feijoada para fazer seu aniversário. Então, assim, o que está acontecendo? Eu falei, mãe... Aí eu lembro que nessa hora eu já comecei a chorar. Ela só falou assim, você tá grávida, né? Eu falei, tô. Aí ela, vou te ligar o telefone que eu tô com dor de barriga, daqui a pouco eu te ligo. Essa foi a primeira resposta dela quando eu contei que eu tava grávida. E aí depois eu liguei para ela de novo, eu falei, mãe, cara, eu tô grávida, não sei o que vai ser. Ela é muito sábia, assim, do jeitão dela, do jeitão bruto dela. Ela falou assim, falei, será que eu aborto? Ela falou, mas de jeito nenhum. Assim, você pode não querer ter esse filho, mas eu vou criar esta criança. Então não te preocupa. Nada vai atrapalhar a sua carreira, e nada vai atrapalhar a sua profissão. Ele é meu. E ali a gente tem um combinado, que é ela iria me ajudar com o Pedro para eu conseguir viver a minha vida profissional. Óbvio que teve impacto na minha vida profissional, porque o meu objetivo ele foi direcionado durante os meus 5 anos de faculdade para eu terminar a minha faculdade e ir para fora, fazer mestrado fora. Eu publiquei todos os artigos que eu queria, em todas as revistas que eu queria, de todas as formas que eu buscava, porque eu queria sair dali e fazer um mestrado na Espanha. Estava tudo encaminhado, meu mentor já estava me aproximando, a gente já tinha conexão lá fora, a gente já sabia qual que a gente ia. Não tinha como eu pegar tudo e ir para a Espanha com a criança de 1 mês de vida. Então, ali muda muito. Ali muda a minha vida profissional. Em contrapartida, ali muda também a minha relação com a minha mãe de, tipo, agora, mais do que nunca, a gente está junto. E ela assume o Pedro como muito mais que neto. Tanto que eles têm uma relação absurda entre eles. Assim, é um amor que eu nunca vi na vida. E a gente consegue, a partir dali, ir criando formas da gente conseguir que eu conseguisse ter uma vida profissional adequada, ao mesmo tempo que ela me ajudasse e me apoiasse. Eu nunca passei, por exemplo, preciso fazer algo do trabalho e não vou fazer porque não tenho quem deixar os meus filhos. Já vi vezes da minha mãe sair de Feira de Santana, vir até o Rio, ficar comigo, porque eu precisava fazer uma viagem na Profarma, por exemplo. Eu fiz uma mudança de centro de distribuição. Fiquei quase 3 semanas em Goiânia.
Ela veio, ficou com o Pedro as 3 semanas que eu estava viajando. E naquela época ainda era minha mãe e a minha avó. Porque a minha avó, vaso ruim não quebra, durou até os 94 anos. Então, assim, minha mãe cuidava da minha avó até... E aí minha mãe vinha, tinha que trazer minha avó junto. Aí era minha mãe, minha avó, gato, cachorro, papagaio, tudo. Mas eu sempre soube, e por isso ela é uma figura tão importante, que nada ia mudar a minha carreira por conta da minha escolha, das minhas escolhas na vida. E ela sempre me apoiou e ela sempre ditou muito as coisas no sentido de, cara, você batalhou para estar até aqui, então vai. Você não era isso que você queria? Então vai. Então não desiste. Então segue. Ela nunca questionou do tipo, talvez quando eu pedi demissão da Globo. Ela falou, não é, sabe aquela coisa de, tipo, não é possível, você está nas maiores empresas do Brasil. O que está acontecendo na sua vida? E eu pedi demissão da Globo para ganhar menos na Thyssen. Eu voltei para Thyssen ganhando menos que eu ganhava na Globo. Ali talvez ela não tenha entendido. Então, ela é a condição existencial da minha carreira, sem dúvida. E aproveitando que você falou disso, assim, acho que já é o gancho perfeito para você trazer um pouco do como é que é para você hoje estar sempre nessa busca incessante pelo sucesso, por correr atrás da sua carreira e fazer acontecer. Eu já vi você falando isso em alguns outros podcasts, mas eu queria entender um pouco mais de, cara, eu acho que muitas mulheres que vão estar ouvindo a gente, tanto que são novas, ainda não têm filho, ou que vão ter, acho que todas sempre se preocupam com, cara, eu vou ter um filho e eu vou ter que tomar algumas decisões. Você teve o papel da sua mãe te auxiliando, mas querendo ou não, você também ainda tem o auxílio com eles, ainda vai lá, né, sempre vê-los e tudo. O ponto no final é como é que você consegue lidar com esse foco na carreira, ao mesmo tempo que você tem 2 filhos, e sempre eu acho que deve ser uma balança para você e sempre você deve se questionar, porque as pessoas acham que eu tomei a decisão e pronto, né? Agora é só seguir. Mas as pessoas esquecem que, como todo ser humano, cara, você tomou a decisão hoje, semana que vem você vai se questionar. E aí a pergunta é essa, o quanto você se questiona, o quanto que você... O que faz te questionar, né? E o quanto você como você lida para que o questionamento não te faça desistir, porque eu acho que esse é o mais difícil. Acho que essa talvez seja a pergunta mais complexa de todas que vocês fizeram, assim. Acho que, antes de mais nada, eu sempre coloco isso, apesar de sempre ouvir que não é bem assim, eu não sou uma referência de maternidade, ponto. Não sou. Sou uma referência de mulher que decidiu tomar rédeas da sua carreira. Então, se você for olhar enquanto exemplo de maternidade e de profissional, sem dúvida eu sou um exemplo profissional, de quem sabe o que quer, quem vai atrás do que quer. Como mãe, eu sei que eu estou muito aquém de um papel de maternidade como deveria ser. Eu sempre trago o exemplo de eu estou muito mais próximo de um papel de pai do que um papel de mãe. Se eu fosse um pai, essa pergunta que vocês me fizeram agora nunca existiria. Absolutamente nunca. Nunca. Se eu fosse um pai, a pergunta que eu recebo sempre das mulheres mães, quando eu digo que o meu filho mora no Rio e eu moro em São Paulo, ela nunca existiria. Tipo, realmente você tá batalhando, né? Em prol da tua família, né? Você tá correndo atrás pra... Tipo, porque existe uma entidade mãe que é diferente de uma entidade pai. Existe uma persona mãe que é diferente de uma persona pai. E eu entendo isso. Mas acho que quem mais entende isso hoje é o Bernardo. Ele tem no pai uma persona mãe. E eu admiro demais o pai do Bernardo por conseguir suprir o que é mais importante. Porque, cara, no final do dia, o que ele supre é o amor que, se fosse o inverso, eu daria. Então, se fosse o Luiz tendo que morar longe, a trabalho, e passando os perrengues que eu passo, e passando a vida que eu passo, e eu suprindo o amor de mãe, sem dúvida, ele seria grato a mim por suprir este papel. Se fosse o inverso, como é o nosso caso, eu sou muito grata a ele, porque ele supre o amor que o meu filho precisa. Não só ele, como a mãe dele, o pai dele, a minha mãe do jeitinho dela, né? Então, a minha mãe acaba ficando mais distante, porque o Bernardo mora com o pai, com os avós paternos, mas eles suprem o principal, que é a existência de amor constante. Isso quer dizer que supre o meu papel? Não. As pessoas são únicas. Se fosse um pai, eu também não supriria o papel do pai. O avô também não supriria o papel do avô. Porque todos nós temos papéis únicos na vida uns dos outros. Mas isso não quer dizer que
eu ame ele mais ou menos por conta disso. Talvez aí sim tá o meu debate interno constante, né? Quando que eu me debato internamente? Eu cuidar eu olhar como eu olho pro meu desejo de alcançar os meus sonhos profissionais fazem com que eu ame menos o meu filho? Essa talvez seja a pergunta que eu mais me faço. O momento que me faz ter esse tipo de pergunta, todas as vezes que eu saio, por exemplo, hoje é um dia que eu me pergunto muito isso, porque eu passei os 4 últimos dias de feriado com ele, tipo, montando Lego, vivendo ali, dando atenção para ele, fomos pra praia, fomos pra pracinha, ficamos em casa, assistimos TV, fizemos tudo. Beleza, eu volto pra cá e penso, putz, cara, será que eu tô sendo uma mãe tão ruim assim por deixar ele lá estar aqui? Mas eu acho que tudo na vida tem o pedágio que a gente paga. Eu não me imagino fazendo isso por mais 3 anos. Tem o meu pedágio. Eu estou pagando esse pedágio. E o pedágio a gente paga, tem tempo, tem que ter prazo e tem que ter plano. Então, hoje, o que eu mais penso é qual vai ser o meu planejamento para estar novamente junto dele. Esse é o meu papel hoje. Não adianta eu ficar sofrendo porque eu estou longe. Adianta eu ter clareza de como eu vou resolver para estar perto. E eu acho que se você que é mãe, né, que está ali numa dúvida de sou mãe, sou profissional, me torno mãe, não me torno mãe, saiba primeiro o que vai te fazer feliz. Eu estava tendo essa conversa esse fim de semana com uma amiga minha que pensa muito parecido comigo, que é a Paula. E a gente se conectou muito em função disso, porque as duas, ela estava contando até esse fim de semana para a galera que a gente estava contando exatamente isso. Que quando o filho dela tinha, acho que 2, 3 meses também, ela tinha a Copa da Rússia para entregar. E ela ia ficar 60 dias na Rússia. E o filho dela era mega pequenininho. E eu lembro que ela contou, e é muito engraçado, porque casa muito com a minha mãe, que a mãe dela virou para ela e fez assim, filha, eu não tô triste por você. Eu não tô triste por ele. Ele não vai sentir tua falta agora. Ele vai estar com muito amor, com muito carinho, com muito... O pai dele tá aqui, eu tô aqui, tá todo mundo aqui dando carinho e amor para ele. Eu tô triste por você, que vai estar lá se sentindo culpada. Então, não se sinta culpada. Você está indo fazer o que você precisa fazer. Então, olha como mães têm papéis cruciais para ensinar para a gente que o amor de mãe é para além da presença, do físico, do ali, do agora. E é muito disso que a mãe dela ensinou para ela, que a minha mãe, quando eu saio, que ela me vê lá, tipo, destruída, tipo, de ter que ir embora. Você já me viu algumas vezes voltar chorando do Rio de Janeiro. Então, quando a gente olha e diz assim, beleza, estou pagando esse pedágio, eu sei onde que eu estou pagando, o pedágio que eu estou pagando, eu sei até onde eu quero ir, eu sei o que eu quero estruturar, eu sei onde eu estou buscando, eu sei onde eu quero chegar. Acho que o ponto é o limite. Aonde eu quero chegar? O que é essa linha de chegada? Talvez essa seja a grande dúvida para todos nós. O que é a minha linha de chegada? Até onde eu posso ir? Porque é muito fácil você se perder. Porque aí entra a dúvida entre até onde eu vou, até onde eu posso ir, até onde eu quero ir, até onde isso não fica prejudicial. Eu estou longe de casa, em agosto vão fazer 2 anos que eu estou longe de casa. Até onde eu quero ir? Qual vai ser o meu limite? O que é sucesso para mim? O que vai ser eu voltar para o Rio ou trazer ele para São Paulo, que seja, e eu vou ter a sensação de esses 2 anos compensaram, valeram a pena. Essa é a dificuldade. Tem uma pergunta para te fazer que é muito em linha do que você falou, né, do final de semana que você passou lá com ele. Tem um livro que eu li que chama Os 4 Compromissos. Eu gosto bastante desse livro e tem um dos compromissos que ele fala nesse livro que é sempre dê o seu melhor, né? E pelo que eu entendi nesse feriado, você estava extremamente dando o seu melhor para ele. E eu vejo uma pessoa muito intensa em tudo que você faz. E para mim isso é muito difícil, porque consome muito, né? Consome muita energia. E, tipo, eu vejo você chega no final do dia, se tiver que dar uma palestra lá e tiver que ser intensa, você vai lá e faz. Eu queria entender se isso é desde o começo da sua carreira, como que você faz para ser tão intensa e sempre dar o seu melhor em tudo que você se propõe ali a fazer? Acho que sim, sempre fui assim e acho que é para além, não só do começo da carreira, acho que eu sou assim, não tem muito o que explicar. Acho que vocês que já conviveram comigo, vocês sabem. Vambora, vamos pra cima. É isso, vamos fazer acontecer. E raro é quando vocês me veem com energia baixa. Lembro que quando meu time é muito assim, né? Rômulo, quando me via com energia baixa, ele mandava assim, cara, o que tá acontecendo? Ele já foi um cara de me mandar e dizer assim, cara, tô te vendo há bastante tempo
meio estranha. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Isso está passando para o time. E de me chamar e de dar feedback. Ó, não está normal. A gente está vendo que não está normal. O que está acontecendo? E me puxar e fazer atentar para coisas que eu também não estava vendo naquele momento. Então, não tem muito o que fazer, porque eu acho que você precisa ter essa energia. Mas, óbvio, não é todo dia que eu estou assim. Não é todo dia que eu quero estar assim. E aí você começa a encontrar lá atrás, assim, sem dúvida, Matoso, eu sempre fui e tinha muito esse gás, essa energia. Você perguntar para as minhas amigas da escola, elas vão dizer, cara, que criatura insuportável. Ela chegava feliz e ia embora feliz. Não aguenta essa criatura. Para, sai daqui, é tipo isso. Mas com o passar do tempo, você foi encontrando ali também o que te dá mais energia. Então, é a academia, é o esporte, é eu começar o dia tendo treinado, porque ali eu sei que eu vou carregar muita coisa, que seja adrenalina, o que for, e saber que vamos para cima, você começa a ter que também encontrar o que te dá adrenalina, o que te faz acelerar. E é isso que você tem que saber. Você não pode aceitar. Você tem que buscar aquilo. É muito fácil você se dizer assim, não, é só porque eu sou mais low profile mesmo. Não, é só porque eu não tenho essa adrenalina toda. É muito fácil você ir pelo caminho do eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Eu poderia, há, 5 anos atrás, ter começado a ter dito para mim, não, realmente, você está chegando nos 30, né, Marcela? Hoje eu tô com 35, vou fazer 36. Chegou nos 30, né, Mar? Vai desacelerar mesmo. Agora vai começar a ir ladeira abaixo. Eu falei, não é possível. Tem que achar formas de eu continuar acelerando. E aí onde entra o esporte, aí onde entra um ritmo de vida diferente, aí onde entra o cuidar do corpo, onde entra outras coisas que antes eu não via, porque eu estava tanto tempo inteiro com a energia lá em cima, que ok. Entendeu? Então, você precisa ter, antes de mais nada, autoconhecimento. Acho que a palavra-chave para tudo isso é o que te faz ser como você é. Beleza que você é assim, mas eu percebi que em algum momento estava deixando de ser. Como que eu começo, então, a cuidar para que eu não esteja assim? Para que eu não perca uma coisa que é tão valiosa? Que é o acordar... Cara, se eu tiver que acordar cedo, eu vou acordar cedo. Se eu tiver que dormir tarde, eu vou dormir tarde. Se eu tiver que passar pouco tempo, óbvio que não era como antes, que eu virava à noite na balada, estava no outro dia, já não é mais. Eu já tenho que respeitar um pouco uma coisa chamada fisiológico, né? Tipo, eu tenho que olhar pro meu corpo e dizer assim, dá uma segurada, você precisa dormir pelo menos ali umas 4 horinhas. Você precisa se cuidar um pouco mais, porque isso é natural. Mas também não dá para eu ir pro outro extremo e dizer assim, não, agora é decadência. Agora a ladeira abaixo. Então, vai se percebendo, vai tendo autoconhecimento, que é o que vai fazer diferença na vida de qualquer profissional. Legal. E o que eu acho legal disso que você trouxe sobre gestão de energia, basicamente, é que a galera deixa muito na mesa, assim, acaba deixando de lado que para você fazer gestão de energia, você tem que entender o que você falou, os seus gatilhos. Então, cara, o que me faz ficar mais elétrico, o que me faz ficar mais feliz, o que me faz querer mais coisas. Eu acho que o principal também é você conseguir ver quais são os seus momentos de renovação de energia. Então, cara, o que renova a minha energia? O que me faz descansar? E o que as pessoas menos percebem é o que drena a minha energia e eu não estou prestando atenção. Se as pessoas conseguirem pegar esses 3 pontos sobre energia, a gente fala muito sobre tempo e pouco sobre energia. Se a gente percebesse mais que, na verdade, não é fazer muita coisa durante muitas horas, e sim a gente conseguir usar a nossa energia em coisas muito específicas e estratégicas, é a hora que a gente consegue ter resultados maiores. E assim, se você que está ouvindo não conhece a Marcela, passa a seguir ela, que você vai ficar cansado só de assistir os stories dela, que é coisa de tipo assim, 5h30 da manhã, a bicha tá pulando igual a louca no cycling lá, como é que é o nome? Running. Pulando da bike lá, biking. Na Velocity. Velocity, ela pula. Pô, mó tempão que eu parei de ir. Eu mudei pro running, que você também odiava, que você falava que parecia um cabaré. Parece um bordel vermelhão, né? Nossa, a mulher vai 6 horas da manhã, tá um negócio parece um bordel, tá com a música alta, pulando na bicicleta. A meia-noite tá batendo meta. A meia-noite tirando foto falando, pronto pro próximo dia, pelo amor de Deus. Não, mano, eu não dou conta. Só de olhar você já fica cansado. Isso é muito louco. Agora conta pra gente um pouquinho sobre como é que foi você comentou rapidinho. Cara, você vai pra Globo, o Globo é uma puta, né, empresa, acho que todo mundo deve ter ficado curioso ao ouvir isso, ganhar 2 vezes mais, abriu mão, o que rolou afinal? Cara, é muito louco, porque quando eu passei no processo da Globo, a minha gerente na época, que hoje é uma grande amiga, eu estou muito sortuda, assim. Para cada lugar que eu passo, eu carrego um grande amigo, né? Então, na Thyssen, eu carreguei a Denise Vaz, que é uma das minhas
bestes, assim. Ela hoje mora na Alemanha e continuamos amigas. Na verdade, agora ela está em Amsterdã. Fui para Amsterdã, visitei a casa dela, ela me recebeu em casa. Ela é incrível, 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 a Dê. E quando a Dê, na época, ela era minha gerente, eu falo para ela, cara, Dê, passei nesse processo pra Globo para ganhar 2 vezes mais. Ela falou assim, vou te dizer uma coisa, não vai funcionar. Mas eu entendo que você precisa de grana. Na época eu tinha acabado de me divorciar. Entendo que você precisa de grana, é o seu momento, você está precisando arrumar a sua casa, arrumar suas coisas. Eu tinha acabado de me divorciar do pai do Pedro. Então, vai fazer sentido financeiramente para você, mas não vai ser bom. E eu falei, aham, tá bom, vou lá, deixa ser. E fui. Só que acontece, na Globo, naquela época, ainda não é a Globo que é hoje, então ainda era uma época muito old school. E a Globo, ela é muito tradicional, então na época ela era bastante old school. E tinha muito uma questão ali de cargo, de hierarquia, de posição. E eu lembro que para muitas reuniões, mesmo eu sendo especialista, não havia validação da minha posição. Era como se eu fosse um analista júnior. Só que eu sempre tive muita autonomia nas empresas que eu passei. Então, eu fui treinada quando eu fui para a Profarma, por exemplo. Cara, se vira aí. Virei BP. O que é ser BP? Testa aí. Aprende na raça. Fui para Thyssen. A Denise, ela falava para mim, cara, vocês estão na área, vocês estão lá com os gestores. Não adianta vocês quererem que eu diga o que fazer. Vocês têm que me propuser. Propõem ir pro lado A, propõem pro lado B, porque vocês estão ali. Então, eu sempre tive muita autonomia para fazer proposta, para entender. Quando eu chego na Globo, que eu começo a ser muito, quase que microgerenciada pelo perfil de trabalho lá, eu quase enlouqueci. Porque eu me sentia literalmente emburrecendo. Eu olhava para aquilo e falava, cara, mas naquele lugar eu já fazia proposta, já debatia, sentava com o diretor da área, com o COO. Eu não precisava de interlocutor para ir falar com o COO. Eu ia lá e falava com o COO, digníssimo Tito Chá, na época. Ele hoje está na Térnio, um alemão, que ele falava para mim, você tem 5 minutos para falar o que você quer. 3. 30 segundos ele já saía andando. E, tipo, na época eu tinha meus 24, 25 anos. E eu olhava para aquilo e falava, puta, mano, não tô sentindo que eu tô me desenvolvendo, não tô sentindo que eu tô aprendendo. E pela primeira vez, eu paguei um preço por desenvolvimento. Então, assim, eu sempre paguei os meus pedágios. E nunca foi apenas por grana. Sempre fui também por aprendizado. Naquele momento, eu fiquei ali os 9 meses, me estabeleci, montei minha casa, comprei meu carro. Eu lembro que eu fiz tudo isso. E depois que eu já dava mais ok, eu falei, agora... Voltei para ele, chamei a Dê e falei, Dê, se eu quiser voltar, ela, só voltar. Sua vaga tá aqui. E voltei para Thyssen. Mas como foi ponderar isso? Não teve talvez uma dúvida de, é uma empresa muito maior, aqui é minha oportunidade? Teve, mas eu lembro que uma coisa que me chamou muita atenção na época é que foram muitos desligamentos ao mesmo tempo. Basicamente, da galera que tinha entrado comigo, quase ninguém ficou. Então, eu olhava e eu tinha certeza de que, cara, não é que eu sou louca. É que, de fato, isso aqui não está funcionando como deveria. E a Dê tinha também uma grande amiga que trabalhava lá e a gente discutia muito sobre isso. Tanto que por isso que ela tinha me dito, olha, não vai funcionar. Conheço o teu perfil e não vai funcionar. Porque ela já sabia como é que era. Ela tinha amiga dela que falava um pouquinho de como é que funcionava. Então, para mim, foi sempre uma dúvida e talvez uma das dúvidas que eu carrego até hoje comigo é tipo, se eu tivesse ficado mais um tempo, será que tinha funcionado? Tanto que depois a Globo mudou bastante de estilo, de gestão, e eu cheguei a fazer processo seletivo de novo para trabalhar lá. Porque eu entendia que aquele momento era um momento de transição. Aquele momento era um momento em que as coisas estavam mudando. E que, a minha dúvida era muito mais de, será que eu não paguei pedágio suficiente? Será que eu corri do pedágio? Acho que, se eu fosse olhar para trás, acho que essa... E uma outra oportunidade também que eu deixei passar, foram as 2 oportunidades que eu olho e digo assim, deveria ter ido, mas não fui. Ou deveria ter tentado um pouco mais e não tentei. Mas, em contrapartida, se eu pego, por exemplo, e isso é uma coisa legal, né? A gente tem formas diferentes para quem está no começo de carreira. A gente tem formas diferentes de crescer. O meu estilo de crescer é diferente de grande parte. O meu estilo de crescer foi sempre, cheguei, olhei, aprendi, entreguei, tá bom, tá rodando. Tem um outro desafio aqui? Quero. Foi o que aconteceu, por exemplo, comigo agora,
dentro do G4. É isso que eu ia perguntar. Tem um novo desafio aqui? Tem. Eu quero. Vamos lá. Tanto que, assim, eu já tinha pedido antes pro Riedo. E ele falou, calma, ainda não é a hora. Você ainda tem que entregar mais coisa dentro da área de pessoas. E ele segurou. E aí, de novo, teve a oportunidade. Eu falei, agora é, né, Riedo? Ele falou, não, agora a gente pode pensar. Agora a gente vai estruturar a tua ida. Que é exatamente isso. Eu sou movida a desafio. A minha criptonita, o que me dá o gás, o que me dá a energia, é olhar e dizer assim, vamos lá, tem mais, dá pra ser mais, dá pra ir mais. Entrar pra mim no flow ali, ficar no mais do mesmo, cara, você pode me matar. Acabou. Não vai funcionar. Eu preciso de um desafio, eu preciso olhar e dizer assim, vou acordar porque hoje eu vou fazer diferente nisso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho aquilo outro, e vamos embora, e vai ser porrada, e vou levar meu time junto comigo, e vamos pra lá, vamos pra cá. Sempre foi muito isso. Agora, por outro lado, quando eu olho, por exemplo, para como eu consegui fazer isso ao longo do tempo, foi sempre assim. Tinha um desafio, fui pro próximo. Tinha um desafio, fui pro próximo. Não tinha mais desafio aqui, mudava de empresa, mudava de posição, mudava de lugar. Eu nunca tive receio de mudar. Por mais que eu tivesse dúvida sobre a minha competência, eu nunca tive medo de testar a minha competência. Eu sempre olhei e disse assim, pode ser que eu não saiba, pode ser que eu não seja boa, mas vai que eu sou, deixa eu testar. Isso quer dizer que não tenha medo? Tem medo pra cacete. Mas é também um pouco de o que te move a se desafiar e querer sempre mais e buscar sempre mais. Grande parte das pessoas fazem o quê? Elas vivem a carreira delas, às vezes, muito tempo na mesma empresa, só crescendo ali, migrando. Tem algo de errado? Não. É como você lida com a sua carreira. Então, talvez esse seja uma dica legal para quem está aí no começo, tentar entender como que você funciona melhor. Porque se você funciona melhor, por exemplo, estando numa mesma empresa, só ali, crescendo dentro daquela mesma empresa, que é uma pessoa que gosta mais da estabilidade, que é uma pessoa que gosta mais da segurança. E, gente, não tem certo, não tem errado. São perfis diferentes. Ela tem que buscar uma empresa que dê essa carreira para ela. Ela tem que buscar a empresa que supra ela com isso que é importante para ela crescer. Agora, se é uma pessoa que tem mais o meu perfil, o que eu diria é, busque empresas que te dão desafios. Porque quanto mais desafiado você for, mais você vai aprender. Quanto mais você aprender, mais você vai ter possibilidade de ir para o teu próximo desafio. Legal. Um ponto que eu queria trazer, eu lembro de um episódio que você estava lá comigo lá no G4, que eu estava passando por um momento de transição de uma área para outra, né? A gente teve uma conversa e estava meio certo, assim, que ia rolar essa mudança, e você falou para mim, Matoso, você precisa se posicionar. Que é chegar pro seu líder e falar assim, você precisa se posicionar. O que você quer, de fato, para você não levar um reverse ali, né, no meio da conversa. E eu sinto que no começo é muito difícil também da gente se posicionar, da gente bater o pé no chão e falar assim, eu quero isso. Porque muita gente traz dúvida pra gente, né? Que nem você falou. Eu acho que não é muito seu perfil lá. Então, outra pessoa já fala, talvez seja. E ao longo da tua carreira, tu teve diversas conversas difíceis. Né? E eu acho que é isso que forma realmente a senioridade de qualquer pessoa. Então fala um pouco de como que foram essas conversas difíceis, talvez trazer algum relato e algumas dicas para quem está no começo, porque é muita insegurança. Né? Cada conversa difícil que você entra, você acha que vai ser demitido, que você acha que não vai ser bem aceito, não vai ser bem visto dentro da empresa. Então compartilha isso um pouco. Que você... Boa. Primeira coisa que eu acho que é legal para desmistificar é, em nenhum momento elas viram conversas fáceis. Em nenhum momento vai ficar fácil se posicionar. Porque no começo é difícil se posicionar do tipo, cara, meu gestor tá me pedindo para poder fazer esse dash, mas faz zero sentido fazer esse dash. Porque esse dash me leva 40 minutos e não traz nada que ele tá esperando que traga. Como que eu falo isso pro meu gestor? Vai ser difícil. Depois, quando você tá com 35 anos na cara, numa cadeira de diretora, de sócia, faz o quê? A tua conversa vai ser sobre o Dash? Não, a tua conversa não vai ser mais sobre o Dash. A tua conversa vai ser, olha só, a tua postura como líder, para mim, não está funcionando. Eu não estou funcionando bem dessa forma. Não. A conversa só fica mais difícil. O se posicionar só fica mais complexo. Então, não tem meio do caminho. Acho que o mais importante, Matoso, é você ter alguém que te diga, se posicione. Fazer um pouquinho do que eu fiz contigo. Porque se você, desde o começo, não aprende a se posicionar, as coisas vão ficando mais difíceis e aí sim, cada vez menos você vai ter capacidade de se posicionar. Não é fácil para mim hoje sentar na frente de um Lucas Riedo,
De um Thales, do Alfredo, do Nardon, do Renato, dos líderes que estão ali no meu dia a dia e ter que dizer, ó, discordo disso, discordo daquilo. Não, não é fácil. É muito difícil. Muito mesmo. Mas como que você faz para se desafiar? E a primeira coisa que para mim eu sempre penso hoje é qual guerra que eu quero comprar? E essa é uma coisa que vem junto com preciso me posicionar. São duas perguntas. Preciso me posicionar. Preciso mesmo? Por que eu vou me posicionar? Que guerra eu estou comprando aqui? Porque você tem que ter... Quem briga por tudo acaba virando só um briguento. Quem sabe quando brigar vai ser muito mais ouvido. Porque uma coisa é você dizer... sabe aquela pessoa que reclama de tudo? Ela vira o quê? O reclamão. Tipo, cara, essa pessoa só reclama mesmo. Ela é descredenciada. E muitas vezes ela vai começar a brigar por coisas que fazem muito sentido e não vai ser ouvida. Porque ela já brigou por tanta bobagem. É a mesma coisa. Você não tem que se posicionar o tempo inteiro. Você tem que se posicionar quando você entender que realmente é necessário. Porque na boa, ainda mais em começo de carreira, gente, tem que engolir muito sapo goela abaixo. Vai se posicionar, é um caso como era o seu. Cara, você está mudando de posição. Você está aceitando que as pessoas te digam para onde vai a tua carreira. Para. A carreira é tua. Se você não falar o que você quer da tua carreira, vão ficar te jogando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. No final do dia, você não dominou o principal da tua vida. É a mesma coisa. Você deixaria outra pessoa que não você escolher se você quer estar com a Winnie ou não? Não, a decisão é sua. A Winnie é a pessoa que vai estar do seu lado. A Winnie é a pessoa que vai estar... Quem vai dormir, acordar, trocar, conversar, não é você? A carreira é a mesma coisa. Então, qual a sensibilidade? Qual o tamanho daquela responsabilidade? Qual o peso disso? Como que a partir daí eu me posiciono ou não? Então, a primeira dica é: saiba se você realmente quer se posicionar. 2, vai se posicionar? Que briga que você está comprando ali? 3, como que eu organizo para me posicionar? O que é inegociável para mim? Eu não posso ir para me posicionar buscando algo sem saber o que eu vou flexibilizar. Porque levar tudo você não vai. Se levar tudo é porque tem algo muito errado. Então, o que eu estou disposto a abrir mão? O que realmente é crucial para mim? Porque essa vai ser a pergunta. Essa vai ser a pergunta que vão te fazer. Tá bom, isso aqui não tá bom. Mas o que estaria bom para você? Se você não souber responder as perguntas que você vai ser colocado à prova, ali já vai demonstrar que você não pensou o suficiente antes de se posicionar. Aí você começa a entrar na linha de, tá falando por falar. São vários pequenos detalhes que podem passar desapercebido e que vão fazer diferença para você aprender a se posicionar. Que resposta, hein? Acho que isso aí E já esse foi corte? Pega esse corte. Foi muito bom. Esse é aquele famoso insight do podcast, né? Eu gostei bastante. E o legal que você falou é que as pessoas elas têm dificuldade no início da carreira, mas quando elas se tornam líderes, a dificuldade continua, porque elas não só têm dificuldade de ter as conversas difíceis com quem está acima, mas principalmente com quem está abaixo. E aí o líder vai jogando para frente a conversa difícil, vai jogando para frente a conversa difícil, até que chega um momento que ele demite o liderado dele porque ele não conseguiu tomar essa decisão. E o que o líder não percebe é que ele está alterando a carreira de alguém por uma incompetência ou uma dificuldade que ele mesmo acabou cometendo ali durante a trajetória dele. Ou o inverso também. Você sabe disso mais do que ninguém. Quando você não se posiciona perante o seu líder e aí... ou que você deixa de ser transparente com o seu líder, isso também acaba te minando e você pede demissão. Então, não só o líder demite, como você pede demissão daquela situação, sendo que poderia ter outra situação, poderia ter outro cenário, poderia acontecer outra coisa, se você não só tivesse se posicionado, como se você tivesse conversado de uma maneira transparente, entendendo que o outro ia ter escutativa e empatia para ouvir o que você está trazendo. Só que isso só se forma quando você tem uma coisa chamada comunicação. Total. Se você não sabe e comunicar, não é só, eu só tenho escutativa ou eu só... Não, comunicar é toda uma arte. É você falar, saber ouvir, saber o momento, saber quanto que você fala, confiar que o outro vai ouvir, confiar que o outro vai ter empatia. E mais do que isso, mais difícil, é entender que tem horas que não vai funcionar. Quantas e quantas vezes eu vou me posicionar e digo assim, cara, deixa pra lá. Agora não. Agora não vai valer. Agora não vai funcionar. Às vezes eu começo a me perguntar
Eu tô num momento de muito questionamento, porque eu tô num momento de tá, e aí? E agora? Né? É exatamente a fase do tô pagando meu pedágio, até onde vou pagar meu pedágio? E tem dias que eu olho e digo assim, cara, eu vou falar de novo isso aqui com... Quer saber? Não vou falar, não. Já falei tantas vezes, eu tô me sentindo chata. Eu tô me sentindo insuportável. E aí eu me calo. Só que eu também sei que isso tem um reflexo. E aí muitas vezes eu chego em casa e falo, cara, eu deveria ter dito. Eu deveria ter dito, porque se eu não disse, eu estou remoendo dentro de mim. E aí, oi, tudo bem, psicóloga? Vamos falar aqui rapidinho. Terapia, meu filho. Senão, você entra em surto psicótico, porque você entra em cenários que você não sabe sair. Exatamente isso. E antes da gente ir para a pergunta que é aquela fundamental, né? Que a gente nem explicou para ela antes, né? Que bom, ela não tá brifada, legal, vai ser de surpresa. Conta pra gente legal pouco. Pra quem, gente? Só pra eu entender. Vai ser maravilhoso. Mas essa deve ser legal pra Winnie aqui. Pra mim, não. Nossos ouvintes adoram caraca. quando é bem em cima da hora. Mas antes da gente fazer ela e a gente fechar, conta um pouco pra gente sobre como é que tá sendo essa transição de carreira, vamos colocar, apesar de não ser totalmente, né, uma mudança, você ainda tá num cargo de diretoria. Só que, ao mesmo tempo, a gente fala sempre aqui que tomar a decisão de, sei lá, qual é o momento de empreender ou qual que é o momento de tomar um risco, é sempre muito difícil. A gente já teve essa conversa, né, em outros momentos, de, cara, como é que eu sei... momentos. No plural. Vários momentos, né? Tipo assim, cara, como é que eu sei que eu tô pronto? Como é que eu sei que eu vou empreender? Muitos dos nossos ouvintes estão sempre nesse questionamento. Eu acho que agora você talvez está vivendo isso ao vivo, de, cara... tá assumindo uma nova área para ir para uma área mais de negócios, uma área mais voltada ali ao fim da empresa, a trazer mais grana para a empresa. São novas habilidades que você tem que desenvolver e, ao mesmo tempo, você teve que abrir mão, não abrir mão porque você não vai usar, tá? Mas abrir mão de todo um histórico que te dá muita chancela para você tomar muita decisão para ir para algo novo, mesmo já tendo aí, 10, 15 anos de carreira. E talvez ser menos ouvida ainda aqui junto com o que você já falou. Cara, como é que tá sendo tudo isso pra você? E outra, no começo é fácil você tomar essa decisão de mudar, porque você não tem muita coisa a perder. A perder, exato. Né? Então, quando você já construiu, né, uma carreira toda pautada naquela área em si, acaba sendo uma decisão muito mais difícil de ser tomada. Eu vou falar pra vocês que essa é uma decisão minha que eu me questiono todos os dias. Não tem um santo dia que eu não olhe pra minha decisão e diga, cara, que merda foi que eu fiz? Será que eu deveria ter feito isso mesmo? Será que foi o melhor caminho? Só que, de novo, a gente volta para a frase que eu talvez mais tenha usado aqui hoje. É o meu pedágio. Quando eu tomei a decisão de vou migrar de carreira, e essa decisão não é de agora, gente. Essa decisão, se vocês pegaram quando eu estava contando meu histórico, antes de vir para o G4, eu me candidatei para uma vaga de Chief of Staff, eu não me candidatei para uma vaga de RH. Porque eu já tinha muito tempo de RH, e eu sabia que em algum momento o meu desejo é de empreender, é de ser uma CEO, de sentar numa cadeira de liderança, de sentar numa cadeira, né, de responsabilidade perante... Eu sabia que uma hora eu ia ter que... Ninguém dá uma cadeira, por exemplo, de CEO para um diretor de RH, para um CHRO, porque entende muito pouco de números, de estratégia. Eu sempre soube disso. Então, eu sempre soube que para dar este passo que eu estava buscando, ou mesmo vou decidir empreender eu mesma, serei a CEO do meu negócio. Eu precisava de conhecimentos que, como pessoas, eu não teria. Então, sentar e hoje olhar e ter lá um amigo de vocês do lado, que é o Heitor, né? Sentar com ele, olhar e dizer assim, cara, quanto de receita que a gente está trazendo, quanto que a gente teve aqui de custo, quanto que a gente vai olhar, mas qual é a nossa estratégia, o que a gente tem aqui no forecast, qual vai ser a nossa estratégia dentro desse evento, como que a gente vai, como que a gente vai construir isso, como que a gente vai olhar o próximo passo, mas a gente está querendo atrair lead ou a gente está querendo trazer receita? Qual o caminho que a gente vai, qual é o mais adequado? Como que eu menciono o que eu estou trazendo de retorno? Eu nunca teria essa conversa dentro da área de pessoas. Absolutamente nunca. O meu desafio hoje é extrair o máximo possível de conhecimento desta cadeira. Porque é o que eu busco. Eu busco aprender a ser alguém de negócio. Dentro do G4, o que eu espero, como próximo passo, é ser diretora de uma BU. Que é, de novo, meu próximo desafio. Então, entrei como diretora de pessoas, fui para uma diretoria de negócios, mas que ainda não é uma BU, é um chapter. Para que no futuro eu consiga sentar numa cadeira de diretora de BU. Porque aí sim eu consigo olhar e dizer assim, agora eu estou próxima, mergulhada, imersa no negócio. Só que isso é construção. E não adianta eu falar que
Vai pelo caminho A, vai pelo caminho B, vai pelo caminho C. Passa de novo pelo autoconhecimento. Aonde eu quero chegar? O que eu estou fazendo para chegar lá? Como que eu estou construindo isso? Para onde eu vou? Qual o meu próximo passo? São perguntas que você não pode delegar para o outro te responder. São perguntas que você não pode deixar o teu líder responder por você. São perguntas que você tem que sentar na frente de um computador, montar o teu plano, montar o teu planejamento estratégico de carreira e ir para cima. É o que eu quero. O que eu vou fazer para chegar lá? Você sempre teve clareza disso? Não. Não mesmo. Acho que no começo de carreira, a minha única clareza é... Eu sempre tive clareza que eu queria crescer. Acho que isso faz diferença. Eu nunca olhei para minha carreira e disse assim, tô bem onde eu tô. Não. Quando eu era analista júnior, eu sabia que eu queria ser pleno. Quando eu era pleno, eu sabia que eu queria ser sênior. Quando eu era sênior, especialista. Quando eu virei especialista, sabia que eu queria fazer gestão. Quando eu virei coordenador, eu sabia que eu queria ser gerente. Quando eu virei gerente, eu sabia que eu queria virar uma C-level. E paguei o preço de ser C-level, de dar um downgrade e virar diretora, que foi um outro preço que eu paguei na minha mudança da Hash para o G4, de aprender que, maravilha, o cargo é importante? É. Mas tem horas que você vai ter mais importância do dinheiro no bolso e não do teu cargo. E ter humildade para aprender sobre isso. Aprender a lidar com o teu ego. E tipo, cara, beleza. Hoje eu não sou o C-Level e não acho que eu estou em linha de me tornar dentro do G4. Tenho que ter humildade para olhar e dizer assim, ok, e aí? O que eu quero? Qual é o meu próximo passo? Continuar como diretora. Beleza. Por quanto tempo? Eu, por muito tempo, só sabia que eu queria crescer. E acho que a grande beleza e que isso só veio ensinando para o outro sobre planejamento de carreira é, acho que agora eu tenho que olhar para a minha. E aí, o que eu vou fazer? Mas não é simples. Boa. Chegamos na nossa pergunta final do nosso podcast, né? A nossa favorita. E, Marcela, olha, já tá assustada aqui. Pode ficar tranquila. A gente faz uma suposição aqui. Digamos que você estivesse voltando para o começo da sua carreira, ali por volta dos 20 anos, que você está na faculdade, ainda vai buscar onde você quer trabalhar, onde você vai arrumar emprego, que área que você vai atuar. Digamos que a gente tivesse uma poção, né? Que você tomasse essa poção e voltasse... Nossa, eu pagaria caro pra ela. Você voltasse lá, mas sem... Sem o meu conhecimento de hoje. Não tem graça. Então, mas sem o conhecimento, sem... Não, com conhecimento, né? Com conhecimento. Pagaria caro. Mas sem o networking, sem a grana que tem hoje também. Então, assim, voltei lá pro começo. Na atualidade que a gente tá vivendo hoje, né? 2024. Hoje. Em 2024. Para onde você iria? Então, tem inúmeras possibilidades. Você poderia empreender, você poderia, ao invés de atuar na área de pessoas, ir para uma área diferente, né? O que você faria hoje se a gente te desse de volta os teus 20 anos ali com essa poção? O que você acha, Romulo? Eu não tenho ideia. Tem sim. Você me conhece um pouquinho. O que você acha que eu... Manda- Pra onde você acha que eu iria? Pra onde eu acho que você iria? Essa foi Não difícil, empresa, igual- mas tipo... Conhecendo um pouquinho hoje do meu perfil. Eu tô quase pedindo pra Winnie. A Winnie saberia dizer. Ela pode ajudar, ajuda os universitários aí. Eu não sei, sinceramente. Não? sei. Não. Eu iria pra área comercial. Sem dúvida. Mas zero dúvida. Eu tenho absoluta certeza que com a visão que eu tenho hoje do meu perfil, daquilo que eu tenho de potencial, se eu tivesse sentado numa cadeira comercial, eu seria um baita de um trator. Mas zero dúvida disso. E por que comercial? O que valeria a pena estar em comercial? Primeiro que eu gosto de dinheiro. E pra você sentar no comercial, você tem que gostar muito de dinheiro. Segundo que comercial, você tem que saber, principalmente empresas que geram muita grana, você tem que ser workaholic. E eu sou. Você tem que estar muito disposto a pagar o preço. E eu sempre estive. E eu acho que tem uma coisa no comercial que é isso aqui. A troca, a conversa. Eu brinco que eu sou baiana, que morei 12 anos no Rio e estou em São Paulo. Eu tenho a simpatia do baiano, a malandragem do carioca e o workaholic do paulista. Cara, é a melhor junção para um bom comercial. Sim. Porque eu vou ser simpática, eu vou ter como me aproximar, eu vou ter a malemolência ali para entender tipo, como é que eu negocio, para negociar bem, para ir para o caminho bom, né? E mais que isso, eu vou trabalhar pra caramba. Então, se eu voltasse aos meus 20 anos, eu teria feito um puta de um trainee, sei lá, da Stone. Hoje não sei, porque eu não sei como é que tá muito o trainee da Stone, mas pegaria um trainee de uma área comercial, de uma empresa porrada, me formaria ali dentro, faria um intercâmbio, porque, por favor, gente, já falamos várias vezes sobre isso, o inglês, não pequem nisso, assim,
peco até hoje, mas não, já que a gente tá falando do começo, não pequem nisso. Depois faria um baita de um intercâmbio, voltaria com o meu inglês tinindo, e aí eu iria para cima do comercial, sem dúvida, absoluta. Seria o seu lugar de potência. É o meu lugar de potência. Que legal. A gente falou daquela parte, né, que foi o grosso ali do podcast, onde mais teve insights. Mas, cara, e esse tipo de insight, para quem tá assistindo hoje, você tá transferindo o seu conhecimento, que levaram anos para ser construído ali, de autoconhecimento. Então, se você tá assistindo e tem um perfil parecido... Vá, mas vá Vale a pena. de olho fechado, assim, mergulha e vá, porque a gente tem muita dúvida. Por exemplo, por que eu não iria para o comercial? Por que eu talvez não fui? Gente, uma psicóloga, não tem nada a ver, não sei o quê, não vai funcionar. Dane-se. O que importa é o teu perfil, o conhecimento você aprende, você adquire, você só tem que estar aberto. Acho que se você resolve ir, fiz essa analogia outro dia para um candidato que estava na dúvida de vir para o G4. Eu falei, olha só, eu, Marcela, tenho muito medo de mar. Muito. Eu olho para o mar e digo, cara, que bicho tem aí embaixo? Qual a profundidade disso? Quanto que eu vou ter capa... Quase que, assim, eu olho e eu tenho muito respeito, mas eu admiro muito. O que nessas horas você tem que fazer? Eu tenho duas formas de olhar para o mar. Sempre. E é sempre isso que acontece. Ou eu olho e digo, hoje eu não vou entrar, e não entro. Ou eu saio correndo, me jogo e pulo. São as duas formas que eu lido com o mar. São as duas formas que eu lido com o medo. Ou eu fecho o olho e vou que vou. Vou ter que saber, descobrir qual a profundidade, vou ter que descobrir se tem algum bicho lá ou se não tem, vou ter que entender o quanto que aquilo vai me fazer bem ou não vai me fazer bem. E no final eu sempre saio com aquele negócio de, puta, ainda bem que eu pulei, ainda bem que foi bom, valeu a pena. Ou o dia que eu olho e digo assim, cara, hoje não. É você aí, eu aqui. Não que eu te ame menos, não que eu queira menos, é só que hoje é melhor me respeitar. Então acho que esse é o ponto. Olhe para as oportunidades como você olha para aquilo que você tem medo. E aí decida qual é a melhor forma de você lidar com isso. Acho que esse finalzinho foi para dar Bom aquela demais. cerejinha no bolo. Queria agradecer por você ter topado bater Muito esse obrigado. papo. Acho que foi muito bom pra gente conhecer sua história, conhecer um Incrível. pouco desse seu lado e entender um pouco também de onde vem essa energia, onde vem todo esse foco. Então, obrigado de verdade. Quando vocês conhecerem a minha família, vocês vão entender de onde vem. Vou mostrar minha mãe para vocês. Muito bom. Fala onde o pessoal pode te conhecer Me mais encontrar? sobre você, né? @marcela.zaiden, Instagram. Não vai pro LinkedIn não, porque pra mim eu quase não uso. Puxa tarde demais. Então pode ir pro Instagram mesmo que vai ver vida como ela é. Legal. Obrigada, meninos, de verdade. Foi A gente incrível que estar aqui com agradece. vocês. E espero que tenham muitas outras pessoas que possam passar aqui e fazer essa retrospectiva que eu fiz, que foi muito valiosa para mim. Então, obrigada a vocês pela oportunidade. Prazer foi todo nosso. Queria fazer um pedido pro pessoal que tá lá de casa. Boa. Ao invés de você se inscrever, né, curtir, dar like, eu tenho certeza que você ouvindo esse podcast aí, tem alguma pessoa que você troca ideia sobre carreira. Eu trocava muito com o Rômulo. Então, assim, manda esse episódio para essa pessoa. Aproveita, compartilha com pelo menos uma pessoa que eu sei que pode ajudar você e pode ajudar ela também. Você concorda? Com certeza. Eu acho que é aquele insightzinho que você pegou aqui, talvez aquela pessoa que você trocou ideia vai pegar um outro insight, depois vocês vão poder trocar mais ideias e assim, foi assim que surgiu o começo, né? Exatamente. E já saiba que aqui você vai ter cada vez mais conhecimento. A gente pergunta coisas que vocês querem saber também, então mandem pra gente lá no Instagram e vem com a gente. Que é só o começo.